Bem, amados, vamos lá? Gálatas capítulo 5. Estamos estudando essa epístola de Paulo aos Gálatas já há algum tempo. Salvo engano, essa é o 15º encontro, salvo engano. Parece que a última mensagem postada da quarta-feira passada foi a mensagem 14. Não tenho certeza disso. Bom, Marco, não tenho certeza disso. Mas estamos aí por volta de 14, 15 ministrações. Esta epístola possui 6 capítulos. Então os irmãos percebem que nós estamos já entrando quase para a reta final. Estamos entrando hoje no 5º capítulo dessa epístola. Então acredito que mais umas 5 a 6 aulas a gente consegue findar, não é, o estudo dessa epístola, que é uma epístola curta, mas que ela é muito rica quanto ao significado da vida cristã. Ela é muito rica quanto a construir um caminho seguro para uma vida cristã saudável, uma vida cristã vitoriosa. Isso porque essa epístola trata de maneira apologética acerca de um assunto crucial que até hoje, depois de 2000 anos de história da igreja, a maioria esmagadora dos cristãos ainda não compreendeu. Que é o problema da lei. O problema da lei. Quando eu digo problema da lei, e eu falei isso semana passada, preciso que a gente ressalte que a lei de Deus, que inclui inclusive os 10 mandamentos, em si mesma a lei de Deus não tem problema algum. Se os irmãos lerem, por exemplo, Romanos capítulo 7, lá vai se afirmar categoricamente que a lei de Deus é santa, é justa, é boa e é espiritual. Então, a lei em si mesma não tem nenhum problema consigo. Agora, uma vez que a lei não é compreendida pelas pessoas, ou seja, as pessoas leem a Escritura e encontram aqui na Escritura a presença da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, e as pessoas não conseguem identificar que a lei foi dada provisoriamente. A lei foi dada, ela foi adicionada no plano de Deus, no projeto de Deus, a fim de cumprir um propósito. Conforme está lá aqui mesmo em Gálatas capítulo 3, versículo 17 ou 19, quando diz que a lei ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, que é Cristo. Então observe que a lei foi dada em Moisés. A lei foi entregue ali por Moisés. Deus, por meio de Moisés, entregou a lei ao povo de Israel como a base de um pacto. O pacto do Sinai, o pacto mosaico, o pacto da primeira aliança. E a lei, portanto, deveria vigorar até que viesse o Cristo de Deus. A prova disso, por exemplo, está em João, capítulo 1, versículo 17, quando diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então observa que isso é uma questão dispensacional. Então, na dispensação da lei, então vigorou a lei enquanto a base de relacionamento entre Deus e o seu povo de então. Vindo Cristo, a lei ela sai de cena, porque começa-se uma nova dispensação, começa-se um novo tempo, com novas prerrogativas, com um novo pacto, uma nova aliança, que seja um novo concerto, e portanto o Novo Testamento apresenta uma nova maneira, dispensacionalmente falando, de base de relacionamento entre Deus e o seu povo. Por não compreender essa questão dispensacional, o que acontece? Alguns, ou que seja a maioria dos cristãos, querem trazer a lei na sua forma escrita, na sua forma de mandamento, como lá em Efésios capítulo 2, diz que a lei, na forma de mandamento, ela foi abolida. Efésios capítulo 2, versículo, salvo engano, versículo 15. A lei na forma de ordenança. Não é que não haja lei a partir de Cristo em diante. É que essa forma material, essa forma positivada, essa forma externa, essa forma que se pode ensinar de um para o outro, que se possa ter um mestre da lei, que se possa ter um sacerdote conduzindo a vida das pessoas, essa forma de lei, ela deixou totalmente, ela caducou-se, na verdade. Ela não prevalece, não vigora mais no tempo do Novo Testamento. Não sabendo disso,
os cristãos querem trazê-la para o Novo Testamento. Ou seja, eles creem que o sacrifício de Cristo é que nos salva. Eles creem que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, que nós somos guiados pelo Espírito. Entretanto, eles não conseguem se libertar da lei, externamente falando, como regra de conduta. Ou seja, eles preferem ser conduzidos por uma regra estática, uma regra exterior, uma regra determinante, a ser guiado pela lei do Espírito de vida, que é interior, que é governante, que é poderosa e que é capaz de fazer o homem viver a vontade de Deus. Ao passo que a lei escrita, ela não tem nenhum poder para fazer isso. Então, quando se traz essa lei escrita na forma de mandamentos para o Novo Testamento, nesse caso, a lei se torna um problema. Então, quando eu digo o problema da lei, não é o problema da lei em si, mas é o problema da lei quando não compreendida nessa visão das dispensações. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para explicar, apologeticamente falando, ele explica teologicamente que a lei não deve fazer parte do viver cristão, nem como meio de salvação, nem como meio de santificação. Ou seja, ela não faz parte da vida do cristão. O cristão jamais ele pode ser guiado por uma regra exterior. A grande prova de que a lei na forma externa não funciona, eu posso apresentar aqui duas provas de que a lei na sua forma exterior não funciona, razão porque o Senhor não a deu para ser uma regra de conduta para sempre. A primeira prova é o povo de Israel. Ora, se eles receberam a lei no Monte Sinai, se eles viram todos os sinais que Deus realizou, desde o Egito até o Sinai, se eles tiveram contato com o próprio legislador, que era Moisés, o mediador daquela aliança, que era Moisés, eles não conseguiram absolutamente cumprir a lei. A prova disso é a própria história do povo de Israel. É uma história de cativeiros. É cativeiro no Egito, porque nasceram no cativeiro. A nação nasceu no cativeiro. Depois ficaram 40 anos peregrinos no deserto, sendo provados em razão da incapacidade de eles obedecerem à lei de Deus. Entrando na boa terra depois dos 40 anos de peregrinação, os próximos 400 anos foi o tempo dos juízes, em que o povo estava escravo das diversas nações que estavam ali ao redor deles. Ora serviam a uma nação, ora servia a outra. De tempo em tempo Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel das nações vizinhas, mas foram 400 anos de escravidão. Entrou a era da realeza, veio Saul, Davi, Salomão. Aí o povo se dividiu, uma parte foi para o cativeiro babilônico, a outra parte para o cativeiro assírio. Voltando desses cativeiros, ficaram lá, no caso o povo de Israel, as duas tribos, Judá e Benjamim, em Jerusalém, escravos de Roma. Daí, deu o ano 70, foram destruídos e até hoje está na situação em que eles se encontram aí. Ou seja, toda a história dos judeus, sobretudo esse tempo em que eles viveram sob a lei, foi um tempo de desobediência em cima de desobediência, e eles então colhendo os resultados da desobediência desse pacto, que são as maldições e as imprecações próprias daquele pacto, próprias da lei. Então, essa é uma prova categórica que o homem não cumpre. Mas a segunda prova de que a lei não funciona, de fato, para santificar o homem, porque os cristãos de hoje, sobretudo os cristãos evangélicos, mesmo os cristãos reformados, os protestantes, eles dizem que de fato o homem não pode ser salvo pela lei. Entretanto, querem colocar a lei como uma regra, um meio de conduta para a santificação. Eles não entendem que isso não funciona. E a prova de que não funciona é você, e sou eu, e cada um de nós. Basta você olhar para a sua vida. Quantas vezes você foi induzido por alguém a viver um procedimento, um comportamento ditado por uma regra exterior, e você assumiu aquilo para você e você conseguiu executar aquilo para toda a sua vida.
a vida das pessoas, dos cristãos, seja ele de qual for a denominação, é uma gangorra, né? Ora está em cima, ora está embaixo. Aí você vai e faz o concerto com Deus, você vai e faz uma promessa, um pacto para Deus, que agora você vai cumprir, mas logo você se encontra na mesma situação. E aí é aquele velho discurso, né? Alguns falam, pastor, eu não consigo viver a vida cristã. Não consigo. Outros dizem, pastor, esse padrão é muito alto. É muito alto. E eu não consigo, portanto, viver esse padrão. Outros ignoram o padrão, fingem que vive o padrão, porque para muitos o que importa é somente a aparência, mais nada. Não estão preocupados com uma vida autêntica diante de Deus. E assim, vão vivendo. Então, quando então Deus, querendo resolver o problema do homem, do coração do homem, da alma do homem, da vida humana, para que o homem assim cumpra a vontade de Deus, a primeira providência foi: tira a lei na forma de mandamento, de cena, porque por meio de lei, nenhum homem recebe vida. Gálatas capítulo 3, versículo 20, você pode verificar na sua Bíblia rapidamente? Ou melhor, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria proveniente ou procedente de lei. Ou seja, a lei não pode dar vida ao homem, o que significa que o homem não precisa de regras, o homem não precisa de uma cartilha que dite o seu comportamento. O homem precisa de vida. Quando Cristo veio, coisa interessante, Nicodemos se aproximou dele, está em João capítulo 3, e falou o seguinte, falou assim: mestre, ou melhor, Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Não foi assim que Nicodemos falou com Cristo, quando se aproximou dele, em João capítulo 3? Então, quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele se dirigiu a Cristo dizendo o seguinte: sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus. Qual foi a resposta de Cristo para Nicodemos? Quando Nicodemos diz, sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus, qual é o pressuposto do qual Nicodemos parte? Ele está dizendo, Deus enviou mais um mestre para nos ensinar coisas novas, para acrescentar a nossa cartilha, porque o mestre é aquele que ensina o caminho, ensina o comportamento, ensina as virtudes, ensina, não é isso? Aí Cristo respondeu dizendo, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, o problema do homem não é a ausência de mestre, ou a ausência de ensinamento, ou a ausência de novos mandamentos, por melhores que sejam. O homem precisa de nascer de novo, precisa de vida. Por isso que Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, ele disse categoricamente, eu vim para que tenham uma lei mais... Não é assim não? Eu vim para que vocês tenham uma lei mais rigorosa. Foi assim que ele disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa que o grande problema do homem não é se ele tem lei ou se não tem lei, se a lei é boa, se a lei é rigorosa. O problema do homem é a morte. A morte que opera dentro do coração do homem e que o governa e que a despeito das leis, se são boas, se são altas, se são exigentes, se são rigorosas, a despeito de qualquer coisa, o homem, ele estará sempre a transgredir qualquer que seja a lei. Nós transgredimos a lei do trânsito, nós transgredimos a lei de Deus, nós transgredimos a lei dos idosos. A gente quer sentar na cadeira do idoso e não quer levantar. Ou seja, basta que haja uma lei para que nós transgridamos. E não adianta falar dos políticos, não, que todos nós transgredimos qualquer lei que apareça. Hoje ou amanhã, você às vezes melhora um pouquinho aqui, mas tropeça acolá. Ou seja, essa é a condição do homem.
Não há conserto para o homem por meio da lei, nem por meio de lei. A maneira de Deus é dando ao homem o que ele precisa: vida. Por isso que ele nos deu a lei do Espírito de vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Gálatas. Depois que o apóstolo Paulo tratou desse tema, ou seja, do tema da lei, do papel da lei, do tempo da lei, da posição da lei, do valor da lei, do vigor da lei, da vigência da lei, depois que ele tratou isso nos capítulos 3 e 4 com maior propriedade, são os 2 capítulos apologéticos da carta. O capítulo 1 e o 2, ele ainda está numa introdução, preparando o caminho para poder declarar teologicamente acerca da lei. Agora, no capítulo 5, ele começa a fazer as suas considerações finais acerca do tema. E são 2 as considerações que ele faz acerca desse tema. O primeiro, ele vai dizer quais são as consequências. Ele vai dizer quais são as consequências de alguém que, sendo um cristão, insiste em viver pela lei. Ele vai dizer quais são as consequências. Ou seja, você é um cristão, crê em Jesus Cristo, recebeu o Evangelho, amém, maravilha, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Mas você insiste em viver por meio de lei. Seja a lei de Moisés, seja a lei dos 10 mandamentos, seja a lei da sua igreja, que o seu pastor inventou, seja qual for a lei. Seja a lei que você mesmo criou, porque você criou um padrão de moral. Não foi assim que René Descartes fez quando escreveu aquele livro sobre a razão? Ele falou, não, preciso encontrar aqui uma moral e uma ética que seja própria para todos os homens. Ele tentou, por meio da razão, determinar e definir um caminho, um caminho para que o homem pudesse ser um homem perfeito, adequado, dentro daquelas leis. Pode ser qual for a lei que você quiser. Se você decidir viver por meio de haverá consequências graves. Esse é a primeira coisa, o primeiro elemento de que trata Paulo no capítulo 5, como as suas considerações finais. Do versículo 1 ao versículo 12, ele dirá quais são as consequências. Do versículo 13 em diante, ele começa então a fazer a abordagem do ponto de vista do Novo Testamento, como quem responde a uma pergunta. Qual é a pergunta? Depois que a pessoa leu o livro de Gálatas e ela compreendeu essa epístola, a pergunta que vem é: bem, tudo bem que a lei então não faz parte do viver cristão. Beleza, tranquilo. Mas e agora? Não existe mais um padrão, não existe mais um caminho? Ou seja, como viver então sem a lei? E aqui está o grande problema: como viver sem a lei exterior? Como viver sem a lei moral? Esse é um termo que muita gente usa, lei moral, e às vezes as pessoas usam isso com um tom bastante enfático, como que dissesse, eu tenho a resposta. Alguns dizem, tudo bem que a lei cerimonial tenha passado a sua vigência, que não vigore mais, mas a lei moral de Deus, essa é perpétua. Eles falam, a lei moral, como se Deus tivesse alguma moral. Calma, eu sei que isso parece escandalizar os irmãos, mas quando eu digo que Deus não tem moral, não entenda que eu estou chamando-o de imoral. É diferente. O imoral, ele está para aqueles que vivem uma moralidade, e este imoral transgride aquela moralidade. Ao passo que quando eu digo que Deus não tem moral, eu digo que ele é amoral. Pastor, mas não entendo. Imoral, moral, amoral, simples. A moral está para os homens que vivem num determinado tempo e num determinado lugar. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. E estamos no Distrito Federal. Então, o nosso povo aqui do Distrito Federal tem uma moral que está estabelecida, que é aquilo que está estabelecido como algo comum
algo ético, algo aceitável, algo correto para esta comunidade que vive nesse tempo. Moral. Não, costume é aquilo que se pratica. Moral é aquilo que é aceitável. O costume, ele é de ordem prática. A moral é algo orgânico, da mente, do entendimento. Por exemplo, você imagine uma pessoa que viveu há 100 anos, vindo parar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, no dia do Carnaval. Quando vir aquele tanto de gente nu, pelado, andando naqueles carros, ele vai se sentir bem? Confortável? Por quê? Por que isso não é aceitável para ele, mas para você é aceitável? Como assim? Para ele não é aceitável? Não. Você talvez não tome aquilo para si. Só que é comum que todos liguem a televisão e você veja aquilo sem nenhum espanto. É aceitável, culturalmente é aceitável. A moral, ela muda de tempo em tempo. A moral que temos aqui não é a mesma moral que tem em outro lugar. Você viaja para um outro estado, ou talvez para um outro país, para um outro continente, lá eles vão ter uma outra moral. A moral é estabelecida numa convenção, embora não seja uma convenção prática, ninguém se reúne para definir a moral, mas a moral vai sendo passada de um para o outro, ao mesmo tempo em que, sendo ela passada, ela vai sofrendo aos poucos as suas mudanças. Então, como Deus é um ser atemporal, Deus não é do século 21, nem Deus é do primeiro século, nem Deus é do século 1.000.000, porque Deus, para ele, um dia é como 1.000 anos é como um dia. Deus não está preso ao tempo, sendo ele atemporal, ele não pode estar preso e nem pode possuir uma lei que seja moral. Porque a moral muda, ou não muda? A moral muda. Muda não somente no tempo, como muda no espaço. Por exemplo, o Brasil já teve várias morais ao longo da sua história. Ao passo que, sincronicamente, no mesmo momento, há uma moral aqui, há outra moral na França, há outra moral na Holanda, há outra moral no Japão, há outra moral, às vezes, aqui do lado, no outro estado. Para os irmãos terem uma ideia, eu estive na casa de uma pessoa, não vou citar o nome porque não precisa, mas estava lá almoçando e tal, e de repente a pessoa, uma senhora sobretudo, me falou uma expressão de ofensa profunda. Do meu ponto de vista, da minha moral, do meu entendimento, daqui de onde eu moro. Mas a pessoa ficou assim, falou uma expressão, que eu não vou repetir, que não tem necessidade, e aí ficou aquele clima chato quando ela falou, porque ela falou numa inocência, numa tranquilidade. Quem estava comigo se assustou pelo tom, ou melhor, pelas palavras pronunciadas, houve um choque. Aí quando houve um choque, aí eu percebi que houve um choque, levei aquilo, relevei, até se explicar então, a pessoa vai dizer, não, pastor, você me desculpe, mas aqui onde a gente mora, essa expressão é algo natural. Aqui se usa isso com a naturalidade. Todo mundo fala deste modo. Vocês talvez não tenham isso dentro do vocabulário, o que vai incluir não somente questão de vocabulário, mas sobretudo como é aceitável o seu vocabulário. As palavras que você usa, se é aceitável ou não. Se alguém, por exemplo, chega em um lugar público e fala uma palavra, pode ofender ou não pode ofender as pessoas? Uma expressão. Isso tudo é questão de moral. É aquilo que é aceitável. Então a moral muda de tempo em tempo e de lugar para lugar. Deus, não sendo temporal e não sendo ele local, ele não pode ser moral do ponto de vista conceitual de moral. Agora você imagine só. Vai um pregador, missionário, pregar lá na África. Um brasileiro pregar numa tribo remota, na África remota, de um continente remoto. Aí chega lá, ele encontra aquela tribo, ele consegue pregar para aquela tribo e consegue ganhar aquela tribo para o evangelho. Imagine só. E agora que aquela tribo disse, não, nós queremos servir a esse Jesus, que é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós queremos esse Jesus. Aí o missionário, a primeira coisa que ele faz, o quê? Vamos batizar todo mundo, batizado. O que ele vai fazer?
Agora vai começar o culto dele de doutrina. Vai começar a querer vestir o povo de lá como veste o povo de cá. Porque o pregador entendeu que o padrão de santidade, que está vinculado à moral ou à imoralidade, é o padrão dele, ocidental, do Brasil, de um clima tropical. Olha a ideia. Aí de repente ele chega naquela tribo, que passou aquela reportagem na televisão, em que as mulheres daquela região, elas andavam com os seios de fora. As mulheres todas. E para então diferenciar uma mulher que era casada de uma moça que era solteira, simples, as mulheres casadas andavam com os dois seios de fora para dizer que era mulher que amamenta, que nutre, que cuida do filho. A moça, para identificar que não era mãe, que nunca foi mulher, então andava com apenas um seio de fora. Para eles está tudo bom, está tudo natural, é normal, como eu olho para o rosto das irmãs aqui. Alguma imoralidade olhar para o rosto de uma irmã? Agora, chega num lugar desse, em que eles têm uma cultura, mas essa cultura, ela tem uma base de moralidade. Eu não tenho. A cultura, ela se firma, se fundamenta nos conceitos da razão daquele povo, do que é o certo, do que é o errado, do que é ético, do que é antiético, do que é possível, do que é provável, do que se pode neste lugar e não pode naquele. Tudo isso reunido forma um conceito de moralidade. Agora, você imagine só, se Deus tivesse que dar então uma lei moral, ele teria que dar uma lei moral para os brasileiros, outra lei moral diferente para outras pessoas de outras regiões. De tempo em tempo Deus tinha que mudar essas coisas. Então seria uma grande confusão. Então Deus não é moral nesse sentido. Deus é santo. Amém? E a santidade de Deus não está vinculada a nenhum tipo de moralidade. Irmãos, esse assunto é tão importante, talvez alguns estejam achando que está muito extensa essa explicação, mas tudo isso está vinculado ao tema que nós estamos tratando, porque infelizmente o nosso povo, quando eu digo meu nosso povo, quero me referir aos cristãos, de uma maneira geral, historicamente falando. Se nós tomarmos, por exemplo, desde aqui 1900 e alguma coisa para cá, né? Qual é o conceito de santificação que se tem dado para o nosso povo? É um conceito de a pessoa se afastar de toda forma de mal que eles conceituaram como mal. Por exemplo, eles dizem assim, olhem para mim todo mundo aqui, ó. Tá vendo aquele lugar ali? O que é aquele lugar? Ah, ali é um bar. O que vende no bar? Cerveja. O que mais? Pinga. O que mais? Cigarro. O que mais? Passa música da banda Calypso, né? Não passa? Passa a metralhadora, não passa? Não tem a metralhadora? Passa também. Então eles dizem assim, tá vendo aquele lugar? Lá é do diabo. Lá é o mundo. Então, para você se santificar, você não pode se envolver com aquele lugar. Aí a pessoa, ao se afastar daquele lugar, está dizendo, eu estou o quê? Santificado. Aí vai a outro lugar, o que é aquele lugar? É um teatro. Pois é, teatro é coisa de Deus? Não. Ali vai ter uma peça, ali, uma comédia, que vai ter umas piadas assim, vai ter outra coisa mais sensual. Portanto, para você se santificar, você não vai àquele lugar. Simples. Está vendo aquela moda que aquela atriz lançou? A atriz é crente? Não. Faz novela, beija na boca de todo mundo, fica na cama com todo mundo. A novela filma tudo. Então ela é de quem? Do diabo. Portanto, a roupa que ela usar, você não pode usar. Aí os cristãos entenderam que a santificação é um padrão de moralidade próprio, inventado por uma categoria de pessoas chamadas evangélicos. Aí está todo mundo separado dessas coisas, mas está todo mundo olhando de rabo de olho para essas coisas todas. É o crente vindo da escola dominical, naquele calor, meio-dia, aí passa para o bar que é pecaminoso, aí fica igual o pica-pau, né? Quando teve aquela fome. O pica-pau e o jacaré. O jacaré queria comer o pica-pau porque não tinha mais comida na região. Vocês assistiram esse episódio? Não tinha mais comida. Aí o jacaré só tinha o pica-pau para comer, o pica-pau só o jacaré. Aí o pica-pau olhava para o jacaré e via um frango assado.
Ou o contrário. Aí chega a sair a aguinha da boca dele assim, ó, no desenho animado. É o crente vindo, olhando para o bar, aí vê aquela cerveja gelada que ele tomava outrora, que agora é pecado, aí dá água na boca. Mas ele não vai, eu sou santo porque não bebo, porém desejo. O carnaval é do diabo, está todo mundo pelado. Então, está condenado, não participo. Mas, quando ninguém está olhando, eu fico olhando a propaganda, nem que seja para ver a globeleza. Eu não vou me assentar no meu sofá da minha casa para assistir o carnaval, porque o que meus filhos vão dizer? O que minha mulher vai dizer? Mas quando passa aquele rapidinho ali da Globo, a globeleza dançando, ele fica, rapaz, mas essa Rede Globo é do diabo. Olha como é do diabo esse negócio. Eu estou te falando que o diabo é sujo, que o diabo, e não tira o olho, que o diabo não presta. Aí fica xingando o diabo, querendo pegar o diabo. Não, se eu mentir em algum momento, você diga, você está mentindo, porque esta não é a minha experiência. E aí, é aquela situação toda. Aí essa pessoa pensa que se afastando dessas coisas, ela está santificada. Só que Jesus disse, o problema do homem não é o que está fora dele. Quem falou isso foi Jesus, não foi eu. O que contamina o homem não é o que está fora. E para que ele não ficasse enumerando todas as coisas, até porque não seria possível, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem por nenhum outro meio, ele disse, tudo o que há fora do homem não o pode contaminar. Tudo. Nada que entrando no homem pode contaminá-lo. Poxa, e até hoje os cristãos não entenderam isso. Até hoje. Por quê? Por causa do problema da lei. E se fosse a lei de Moisés, já não seria justificável, porque a Escritura nos ensina. O pior é que é a lei dos homens, né? O problema é que é a lei dos homens. Cada homem, cada pastor, cada líder, cada denominação inventa a sua lei, a sua regra. E todo mundo finge que cumpre e ninguém cumpre nada. Nem o pastor. Não, muito menos eu não sei. Mas nem o pastor. Porque aí você colocou os pastores como sendo os piores seres humanos do mundo. Se bem que tem algum sentido. Não, tem algum sentido, mas tudo bem. Pelo menos poderemos dizer em termos gerais que se não forem os piores, pelo menos são os mais espertos, né? Porque você está lá, né? Vocês entenderam tudo que eu quis dizer. Lógico que eu estou me referindo à situação dessa cambada, dessa corja, dessa casta de líderes religiosos que estão matando o povo. Matando a alma e matando o bolso. As duas coisas. Bem, mas vamos seguir adiante. Então, Jesus disse que o que procede de dentro do homem é o que o contamina. Jesus disse, é aquilo que está no coração. Esse é o problema. É o que está no coração. Aí eu pergunto, e você, que está me ouvindo aqui essa noite? Tem como você meter a mão dentro do seu coração, que não é, inclusive, esse músculo aqui, que pulsa aqui, que faz a diástole, né? É isso? Diástole. E a sístole, né? Que é o movimento de contração e de relaxamento, para bombear o sangue. Não é isso, mas diz respeito ao teu ser interior inteligente, sua inteligência, sua mente, sua vontade, suas emoções, seus desejos. Tem como você meter a mão e mudar isso aí de você? Arrancar o ódio, arrancar a inveja, arrancar a impureza, arrancar o desamor, arrancar a contenda, a inimizade, a porfia, o adultério, a impureza. É possível? Eis a razão porque a vida dos cristãos nunca mudou absolutamente, senão na aparência exterior. Por isso, nunca influenciou o mundo. Eu estava, inclusive, assistindo a um programa da tarde, esse programa de auditório, e aí estava lá aquele cantor Agnaldo Timóteo, né? E aí tinha também um pastor neste mesmo programa de auditório. E aí o pastor falou, deu uma informação,
e ele chega a abrir os dentes e diz assim: nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Aguinaldo Timóteo deu aquele sorriso debochado dele, falou assim: nós católicos somos 360 milhões. Algo nesse sentido. Eu não sei bem dos números, mas era uma diferença muito absurda. Como que dissesse para o outro: você está se gloriando de quê? Nessa sua miséria de pessoinha, em face de um número imensamente maior, tantas vezes mais do que o seu povo. E falando de catolicismo e evangélicos, tratando-se de cristianismo, nunca ganhou o mundo e nunca transmitiu Cristo ao mundo, porque para transmitir Cristo ao mundo tem que ter o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Somente uma vida verdadeiramente piedosa, conforme o pastor Josué pregou domingo passado, é que de fato influenciaria o mundo, ou poderá influenciá-lo, ou pelo menos manifestar a Cristo e revelá-lo como Senhor, como enviado de Deus. Bem, mas por todos os efeitos, a pessoa pergunta então: bem, então o que fazer agora? O que fazer, né? Se a lei exterior, positivada em tábuas de pedra, na forma de mandamentos, se ela não existe mais, foi tirada, como eu vou viver agora, então, a vida cristã sem parâmetros? Porque esse é o problema, a pessoa quer um parâmetro. O povo de Israel estava no Egito há 400 anos escravo. Então, olha como é fácil ser escravo. Você tem a hora certa de acordar, porque alguém disse que você tem que levantar a tal hora. Você é escravo. Se não levantar, vem um chicote nas costas, não é? Então você sabe que você tem que levantar às 5 da manhã, porque escravo levanta às 5 da manhã. Você sabe que ao acordar às 5 da manhã, você tem que tomar o seu banho gelado lá no Rio Nilo, e voltar, comer ali uma cabeça ou duas de cebola, e ir fazer o barro, para poder fazer as cidades celeiros de Faraó. Você vai ter que amassar aquele barro com seus pés, descalço, até 3 da tarde, quando virar um pedacinho de carne e uma fatia de melão para você comer. E volta a passar barro. E colocar e formar os tijolos, colocá-lo dentro das fornalhas, e tirar e construir. Isso aí é fácil de você fazer, porque você já tem tudo certo e determinado. Aí Deus liberta o povo do Egito. Vocês agora estão livres. Aí eles saem do Egito. Aí daqui a pouco, cadê o feitor? Cadê o chicote? Cadê a regra? Aí eles não sabem viver em liberdade. Mas que eles falam: Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Lá é que é bom, lá tem cebola, tem alho, tem pimentão, tem pepino, tem isso, tem aquilo outro. Agora, esse deserto ficar aqui olhando para o tempo, andando para uma terra, isso é muito estranho. Quantos conseguem verdadeiramente viver a liberdade em Cristo? Então são esses os 2 pontos que Paulo vai tratar no capítulo 5. O primeiro, ele vai considerar o que acontece a alguém, em particular, que, sendo um cristão, decidiu viver por meio da lei. Ele ignora as escrituras, a verdade, as dispensações. Não, eu vou viver por meio da lei, porque eu acho que é assim que é funcional. É assim que você mantém o povo preso, é assim que o povo, você tem uma segurança, você tem que ter a rédea na mão. Pastor, se você liberar o povo da lei, o povo vai perder o caminho. Que caminho que eles vão perder? Está tudo perdido. Está tudo perdido. Você sabe que está perdido. Agora, você finge que não está perdido. Porque quando você vai para o culto, você coloca a máscara, né? Máscara de presbítero, máscara de diácono, máscara de bispo, né? Bispo, né? Máscara de missionário, máscara de apóstolo, roupa de apóstolo, cabelo de apóstolo. Aí você fica naquela fachada. Quando chega em casa, que só a sua família sabe quem você é por detrás da máscara, você tira a sua máscarazinha, coloca lá pendurada para o próximo culto, aí você revela para sua esposa, revela para o seu marido, revela para os filhos quem você verdadeiramente é. Revela para si mesmo, você cai na real que você não é aquilo que você transparece ser. Vai para o trabalho, é outra máscara, cada lugar é uma máscara diferente. Então, não é uma questão de padrão.
é uma questão de vida. Então Paulo vai dizer primeiramente quais são as consequências de alguém na nova aliança que quer viver por meio da graça de Deus mais a lei. E em seguida então ele vai apontar qual é então o caminho seguro para uma vida cristã sem a lei, porém de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 5 trata desses dois pontos. E assim ele começa no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você está liberto? Pense bem sobre isso. Porque uma coisa, e aqui nós começamos a estabelecer um parâmetro de interpretação desse texto, porque geralmente se usa esse texto para colocar em xeque a salvação eterna de Deus. Usa-se essa porção. Qual é o parâmetro de interpretação? Quando diz para a liberdade foi que Cristo nos libertou, isso aqui nós temos duas afirmativas, são duas assertivas. A primeira, Cristo nos libertou. Isso é uma verdade que está no texto. Sim ou não? Segunda assertiva, para que nos libertou? Ora, para a liberdade. Então eu tenho aqui a primeira assertiva. Cristo nos libertou, isso é um fato. Agora eu tenho uma assertiva que fala a razão, o porquê, o para quê, o objetivo. Fomos libertos por Cristo para a liberdade. Mas quando eu pergunto para os irmãos, vocês estão libertos? E aqui é o parâmetro de interpretação do texto. É porque é provável que você não esteja liberto. Pastor, mas como eu posso não estar liberto se a Escritura diz que Cristo me libertou? Como é que Ele me libertou e eu possa não estar liberto? É porque uma coisa são os fatos da redenção. Uma coisa é aquilo que Cristo efetuou, está efetuado. Tudo o que Cristo faz é eterno e é perfeito. Nunca Deus pode falar assim, olha filho, perdoados estão os teus pecados, e amanhã Ele querer retomar os teus pecados, porque Ele se arrependeu de tê-los perdoado. Não, tudo o que Deus faz é perfeito. A obra de redenção é perfeita. Aquilo que Deus realizou em Cristo, está feito e decidido de uma vez por todas, e está consumado. Em Cristo está feito. Agora, o grande problema é como você reage diante dessas verdades. Se você delas se apropria, se você dela faz uso, se elas são interiorizadas no teu coração e você de fato vive por meio delas. Porque é provável que eu não viva a liberdade para a qual Cristo me libertou. Eu posso estar hoje, inclusive, escravo das paixões e posso também estar escravo dos homens, posso estar escravo da lei. Cristo me libertou, está dito. Mas do meu lado, do lado humano, do lado temporal, do lado da experiência, você pode errar o alvo. E isso não coloca absolutamente em descrédito o fato realizado por Cristo. Porque aquilo que Cristo realizou está realizado e está feito. Embora talvez não seja a sua experiência. Mas aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E aqui nós entendemos claramente, quando Cristo na cruz disse, Pai, está tudo consumado. Eu pergunto, está consumado? Está ou não está? Quando Jesus disse, Pai, está consumado. Eu pergunto, está consumado? Agora, quando diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Essa obra está completada? Mas quando Cristo diz está consumado, há alguma coisa a se completar aqui? Mas quando ele diz, aquele que começou vai completar, essa obra aqui está completa? Está consumada? Mas está consumada ou está incompleta? Aquele que começou boa obra em vós. Porque aqui o consumado é em Cristo. Aqui em vós. Então esse em vós da nossa experiência
é que é geralmente o nosso grande problema. É que talvez em mim essas verdades ainda não foram operadas. Essas verdades não foram interiorizadas. Talvez nem sequer tenham sido cridas por mim. Porque talvez eu não creio nisso ainda. Porque talvez eu ainda esteja numa visão tão rasteira, tão humana, tão terrena, que eu não consigo vislumbrar sequer os fatos espirituais que só são possíveis de vê-los por meio da fé. E aí eu quero ficar olhando para aqui, né? Para mim mesmo, para a terra. Então, os irmãos entenderam? Está consumado. Agora aqui há de completar. São duas coisas diferentes, porém, tratando-se de um mesmo ponto. Aqui, as obras de Deus realizadas completamente em Cristo. Tais obras devem ser agora trabalhadas em nós. E aí é uma experiência individual, uma experiência subjetiva, uma experiência pessoal. Então, quando Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele está declarando um dos fatos da redenção em Cristo. Quando ele diz isso, ele está olhando para Cristo, não olhando para o homem. Ou seja, você está liberto. E você tem que saber que Cristo te libertou. A primeira coisa é, você já sabe que você está liberto? É a primeira coisa. Ah, pastor, eu creio que sim. Mas às vezes eu tenho dúvida, porque o pastor disse que nós temos que ir para o culto de libertação. Porque a minha igreja faz culto de libertação. O culto de libertação, na verdade, é um desdizer do evangelho. Porque lá tem crente caindo endemoniado que nunca deixou de ser endemoniado, embora seja cristão há tantos anos. Tem o que não cai endemoniado, mas vive um cativeiro de uma angústia terrível, de uma tristeza, de uma depressão, que ele não se liberta. O outro tem uma inimizade, uma contenda, um ódio que ele não consegue vencer. E o pastor dizendo, vocês precisam de libertação. Vocês, vamos ter a sexta-feira da libertação. E é tudo muito místico, né? Tudo muito sexta-feira da libertação. Lógico, porque é na sexta-feira que se faz lá na encruzilhada o despacho. Então está tudo ligado. Tudo é questão para que você tenha uma impressão de que neste dia alguma coisa vai acontecer. E aí você vai para o curso de libertação e nada acontece na sua vida. Aí está lá o crente, 15 anos do crente. Aí ele vai dar o testemunho dele. É o mesmo testemunho. Irmãos, olha, antigamente eu bebia. E eu fumava. E eu cantava essas músicas todas. Mas um dia Jesus me libertou. Aí eu pergunto igual o irmão Gilmar. Será? Será mesmo que Deus te libertou dessas coisas? Mas você está duvidando, pastor, do que Deus operou na minha vida? Estou. Porque é só você, como acontece com centenas de cristãos, se desviar, não é do evangelho, da igreja, você volta para o mesmo lugar. E como poderia Cristo tê-lo libertado disso e agora deslibertou? Quer dizer que Deus liberta, desliberta, liberta, desliberta. Ou é você que estava preso dentro de uma redoma, ou estava amarrado pelas cordas da opressão, dos mandamentos do homem. E você ficou ali retido. Chegou lá que não dá mais, você explode. Você fala, não, vou desviar, depois eu volto. Aí desvia, fica uns 3 meses, 1 ano. Aí daqui a pouco ele volta, aí cansou daquela vida. Aí vai lá se reconciliar com Deus. Fica mais um tempo, depois desvia de novo. É um vai e volta. Pensa numa situação. Então, nada de culto de libertação. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos libertou, isso é um fato, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é um fato em Cristo. Primeira coisa, portanto, você sabe que Cristo te libertou? Primeira coisa é saber. Estou liberto.
Cristo me libertou. Isso você tem que tomar posse. Tem que se apropriar dessa verdade. Você tem que ser conduzido por essa verdade. Mas na frente de Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre andar no Espírito. O que até hoje, para a maioria dos cristãos, isso é uma confusão só. A andar no Espírito, a pessoa fica inventando uma fórmula, né? Como é que se anda no Espírito? A pessoa fica andando devagarzinho, né? Para não pecar. Ele fica naquela situação. Outros dizem, não, se você disser, ó Senhor Jesus, você já está andando no Espírito. Aí ele tropeça com o dedão num toco de árvore, arranca a cabeça do dedo fora. Aí quando vem o palavrão da carne, ele se lembra que é crente e que deve andar no Espírito. Ao invés de sair um xingamento, sai um xingamento gospel. Ó Senhor Jesus. Mas é lógico que ele está murmurando, está invocando coisa nenhuma. Ele está no Espírito coisa nenhuma, está na carne. É porque ele aprendeu que não pode falar, né, essa palavra. Só pode falar se for essa. Mas esse é o seu xingamento. É a forma, é igual quando alguém chega para o outro e está muito irado com o outro e fala, esse abençoado. Mas esse abençoado, na verdade você quer chamar de maldito, mas não pode. Então, esse abençoado não tem nada de abençoado. Você sabe que não tem nada de abençoado. É porque é o palavrão gospel. Porque sai na mesma força, né, da carne, o ímpeto da carne. É a mesma origem, é a mesma fonte, é a mesma ideia. Só muda os signos. Não é isso mesmo? Então a primeira coisa, saber Cristo nos libertou. Primeiro ponto, em Cristo. É uma verdade que você terá que se apropriar dela. Para quando chegar lá no andar no Espírito, você entender que não tem nada a ver com uma fórmula. Tem a ver com a constituição. Andar no Espírito. Que Espírito? Aí vem a velha discussão teológica. Andar no Espírito Santo ou no Espírito humano? Aí vai para a discussão teológica que não vai dar em nada no final. Porque se alguns decidirem que é no Espírito Santo, vai ficar por isso mesmo. Se decidirem que é no Espírito humano, nenhum nem outro é palpável, é lógico, é prático. Tá bom, você é do Espírito Santo, ande no Espírito Santo. Vai lá, como é que é no Espírito Santo? Como é que anda? No Espírito Santo. Como é que é? Não, você é pelo Espírito humano, então ande no Espírito humano. Como é que é? Isso é impalpável, impraticável. Não tem como. Você invente o que você quiser, não vai dar certo. Agora, se você entender que você é um ser de constituição, que o que você é, espiritualmente falando, quando eu falo espiritualmente, não quero dizer nem do Espírito humano, nem do Espírito Santo, e nem da espiritualidade, eu quero dizer aquilo que você é na essência. É uma constituição. Você é constituído. De modo que quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis, não vos moldeis a este século, ele quer dizer, é provável que você seja constituído pelas ideias, pelo espírito desse século. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vós, porém, tendes a mente de Cristo, ele quer dizer, teoricamente, do ponto de vista do Evangelho, que as verdades do Evangelho nos constituiu numa maneira de pensar, de perceber, de olhar, consequentemente de agir. Andar no Espírito, portanto, é andar no Espírito do Evangelho constituído dentro de nós, que nos forma o novo homem. Por isso que você, ao se deparar com uma verdade tal como esta, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, você tem que tomar essa verdade que está em Cristo e que é plena em Cristo, e ela deve ser compreendida, deve ser apreendida, deve ser interiorizada e ela deve se tornar um fundamento dentro do seu coração. Para que esse fundamento e outro fundamento que vão se solidificando, as verdades vão sendo interiorizadas, elas vão te constituindo e vão te fazendo um ser de acordo com essas verdades que são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse,
as palavras que eu vos tenho dito. São as palavras. Mas não são as palavras, signos, ou grafia, ou hálito. Não, é essa verdade que foi proclamada. Essa verdade que veio do Pai. É a essência desse entendimento do Evangelho. Não são as palavras da Bíblia escrita, contudo, C-O-N-T-U-D-O, vírgula. Não é essa palavra gráfica. Porque os crentes, eles fazem assim, ó. Se você tiver que se assentar no chão. Olha, eu vou num exemplo bem forte. E você não pode se assentar no chão por alguma razão. Você fez uma cirurgia naquela região e você não pode ter contato direto com o chão. Você precisa se assentar no chão, mas você não pode, e não tem nada que forre o chão. Se tiver uma Bíblia, você não tem coragem de sentar em cima dela, porque ela é santa. A Bíblia é santa. Vocês entenderam? Santo. Isso aqui é papel, pessoal. É papel. Pastor, mas aqui dentro está a palavra de Deus. Não, aqui dentro tem folhas e tem letras e tinta da gráfica. Porque as palavras de Deus não podem estar restritas a um livro. As palavras de Deus são verdades eternas, que só são apreendidas pelo Espírito e pelo coração. Você pode carregar a vida inteira esse livro sem nunca ter conhecido a verdade. Absolutamente. Você pode honrar esse livro sem nunca honrar a verdade. Você pode beijar este livro sem nunca beijar a verdade. Você pode idolatrar esse livro, colocá-lo numa redoma, abrir no Salmo 91. Nada disso resolve a sua vida. Ao passo que, se você entender a verdade desse livro, podem pegá-lo e queimá-lo, que você estará com a verdade para sempre dentro do seu coração. A verdade não pode ser queimada, como pensavam que podia ser queimada, quando na Idade Média queimaram a Bíblia Sagrada. Queimaram folhas. A verdade continua. Porque ela não é palpável, não é tangível, não é material, não é gráfica. Quando Cristo disse, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, as palavras, quais palavras? Ora, a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho. Quando, por exemplo, Jesus, ele fala acerca do Pai. Quando ele fala acerca do homem, lê os Evangelhos. Jesus está sempre com muitos discursos e grandes discursos, que pode mudar a versão da Bíblia, pode mudar a língua da Bíblia em que ela é escrita, pode fazer o que você quiser, tirar uma vírgula daqui, colocar ali, fazer o que você quiser. A palavra de Deus é o sentido do Evangelho que foi trazido, que se corporifica na pessoa de Cristo. E, portanto, não é um estilo de vida, nenhuma filosofia, é um ser em Deus. Então, as palavras que eu vos tenho dito, essas palavras, essa verdade do Evangelho, quando constituídas aqui dentro, elas são espírito e elas são vida. Aí você, quando passa a andar por elas, não porque te obrigaram, mas porque agora essa verdade te governa. Você agora é governado por essa verdade. Aí agora a sua vida é outra. Então, primeira coisa é que você saiba as verdades. Que você conheça. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você já sabe que Cristo te libertou. É um tema amplo da libertação. Mas você sabe de uma coisa. Que em Cristo, por meio da fé, você não está sujeito a nenhum tipo de cativeiro. Você não está sujeito a nenhum tipo de escravidão, exceto a escravidão à verdade. Exceto a escravidão à verdade. Como assim? Ora, os homens que conhecem o Evangelho devem ser colocados sob o jugo de Cristo. Quando diz, vinde a mim, vós os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para vossas almas. Então há um jugo que nos prende a Cristo. Então você não é livre da verdade, não. Você é cativo da verdade. Mas você é liberto de toda sorte de cativeiro, toda sorte de escravidão, toda sorte de jugo, de imposição sobre a sua vida. Completamente. Não sei se vocês sabem o que é o jugo, mas jugo é uma peça de madeira que junta dois bois, não é? Unidos ali para puxarem juntos uma única carga. Quem já veio do interior deve conhecer bem isto. Pegam dois bois, dois animais, e para que eles puxem uma única carga, para que eles andem de acordo, andem juntos, sem prejuízo nem detrimento de um ao outro, então coloca-se uma peça que agora um está sujeito ao outro. No caso, o Evangelho diz: você agora se colocará sob o jugo de Cristo, para andar com Ele. Ou seja, nós estamos presos a Cristo, estamos unidos a Cristo. Mas não entenda isso religiosamente, não entenda isso denominacionalmente, não entenda isso pelo princípio da lei dos homens, entenda isso do ponto de vista do Espírito, do coração, do Espírito do Evangelho. Porque ser cativo da verdade é achar descanso para a alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Qual é a consequência de se colocar nesse jugo com Cristo? É achar descanso para a alma. Portanto, não é um cativeiro, não é uma prisão, é estarmos unidos a Cristo em obediência, completa obediência ao Espírito de Cristo. E aí você, de fato, encontra satisfação, encontra descanso, verdadeiramente. Então, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Você entende essa verdade, e você recebe essa verdade, interioriza a verdade, para que você possa agora caminhar em liberdade. E agora que você sabe, olha um tanto de consequências que ele vai trazer em razão desse saber e as consequências de você sabendo não andar por essa verdade. Ele diz: permanecei, pois, firmes. Tiago, permanecei firme. Edna, permanecei firme. Mesmo quando você achar que eu esteja doido, fique firme. Tá bom? Gil, permanecei firme. Ou permaneça, para ser mais correto, né? Maico, permaneça firme. Firme em quê? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais. Diga para o seu irmão: não se submeta. Ah, pastor, que evangelho é esse? Eu pensei que nós temos que nos submeter. Sim, temos que nos submeter a Cristo. Agora aqui diz: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha que verdade maravilhosa. Por que você vai se colocar sob um jugo de escravidão dos homens? Ou de lei? Ou de comunidade? Ou de religião? E você agora está proibido de ver a sua própria família. E aqui teve uma irmã conosco que fez o seguinte comentário há 1 mês, 2 meses atrás, mais ou menos. Falou assim: pastor, imagine só que eu sempre tive vontade de ir para a casa dos meus familiares, né? No final de ano, com meu esposo, e passar o final de ano com eles. Inclusive ir lá na praia, à noite, ver aqueles fogos, aquelas coisas bonitas, tal. Queria ir lá, mas sempre achando que é pecado, 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 porque lá você vai encontrar um macumbeiro jogando uma flor, ou outro vai manjar uma coisa. Então, melhor ficar na igreja de joelho dobrado ali, orando, que você está livre dessas coisas. Aí ela disse: pois é, depois que eu entendi essa libertação em Cristo, aí esse ano eu fui lá com meu esposo,
Mas que maravilha, eu fui com minha família lá, estava andando na praia, aquela coisa mais linda, aquela coisa abençoada. De repente nós vimos um tanto de gente assim, um clarão. Aí meu esposo disse, olha meu bem, é um luau. Ela disse, não, seu besta, aquela é uma macumbaria, é um trabalho. Aí disse, meu Deus, vamos para lá. Para de bobagem, gente. Você agora está com medo da macumba, com medo do macumbeiro, com medo do espírito, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo do Satanás, com medo de escuro, com medo de alma, com medo de espírito, com medo de morrer. Gente, cadê o evangelho? Pastor, então eu posso passar do lado da macumba? Pode passar. Mas vai ter um tanto de escravos do engano, da mentira, que estão ali, coitados, precisando de Deus. Ou talvez nem diria de Deus, precisando de entendimento. Entendimento. Porque se eu falar de Deus, então está todo mundo, até os crentes, precisando de Deus. Porque não tem diferença de uma sessão do descarrego para um despacho numa encruzilhada. Porque em ambos vai ter o preto velho lá. É? E aí? Então, falta de entendimento. Então você é liberto. Você tem Cristo, tem o Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre. Você pode entrar, você pode sair. Você pode fazer como Jesus, se assentar no meio dos pecadores. Lógico que se assentar no meio dos pecadores, porque Cristo em Lucas capítulo 15, ele foi acusado de assentar-se com os pecadores e de comer com eles. Razão porque a partir de tal acusação, Jesus contou aquelas parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, que chamam erroneamente de a parábola do filho pródigo. É a parábola dos 2 filhos perdidos. Então aquelas parábolas foram ditas em consequência de Cristo ter sido acusado de se assentar no meio dos pecadores. Lógico que esse assentar-se aqui é diferente do Salmo 1, que no Salmo 1, falando de Cristo, porque lá é um salmo messiânico, diz, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas em Salmo está dizendo que aqui há uma roda de pessoas que escarnecem, e portanto assentar-se na roda quer dizer tornar-se um escarnecedor com eles. Ao passo que quando Cristo estava em meio aos pecadores, ele estava lá cheio de amor, cheio de bondade, cheio de perdão, para influenciá-los, para curá-los, para transformá-los. Então você pode muito bem ir à casa da sua família. Vai ter festa lá, vai ter cerveja. Vai, esteja no meio deles lá. Deixa eles ver Cristo em você. Deixa eles sentir que você é uma pessoa como qualquer outra, que você não tem nenhum orgulho por reconhecer o Evangelho. Pelo contrário, você está cheio de gratidão pela misericórdia de Deus na sua vida. E por isso você não se sente melhor do que ninguém. Porque você não está nessa condição, porque você é bom. Mas porque o Evangelho te alcançou por pura graça e misericórdia e bondade de Deus. Então você não tem que ficar orgulhoso. Chegar no meio do povo, ficar com aquele ar de santidade, parecendo um sapo boi. Falta explodir aquele papão de presbítero. Não, gente, para com isso. O povo se assenta naquelas cadeiras lá em cima, o botão da camisa falta estourar aquele bucho. Aquela coisa santa, pura. Os pecadores sentados nas cadeiras, que se sentem mais santos do que os de fora. Mas quem está lá em cima, se sente mais santo do que o cá embaixo. São os patamares de santidade. Quando chega então o dono da igreja, que vai entrando, toda a congregação se levanta para o homem de Deus passar. Na QNL é assim. E não levante não para você ver. Meu irmão. Então entenda isso. Né? Para a liberdade, você é livre. Completamente livre. Aí a pergunta é, pastor, eu posso? Primeira coisa, você pode. Nesta liberdade, entenda que daqui a pouco Paulo vai dizer como viver essa liberdade. Ele vai falar qual é o freio dessa liberdade. Ele vai te falar qual é o freio da liberdade. Essa liberdade tem freio? Tem.
mas não vai ser o pastor que vai colocar, não vai ser o estatuto da igreja que vai colocar, não vai ser a lei que vai colocar. É o freio do Espírito Santo dentro de você que te ensinará todas as coisas. Todas as coisas. É Ele que naquele momento vai dizer: filho, tá bom, filho, chega. E você então, pela liberdade que Cristo te deu, que Deus te deu, você poderá inclusive ouvi-lo ou não. E o máximo que pode acontecer se você não ouvi-lo é entristecê-lo. Mas ele nunca te abandonará. Entenderam? Bem, isso envolve muitas verdades, né? Mas vamos lá então. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois. E aqui esse verbo permanecei, imperativo, é uma ordem. Entretanto, nos chama a atenção um detalhe. Por que diria o apóstolo permanecei? Por que diria? Porque já se via no seu tempo, e em todos os tempos, o quanto que é fácil e rápido se afastar da verdade. É muito fácil. Você, de repente, aos poucos, se deixar seduzir-se por alguma coisa que brilha diante dos teus olhos. Essa palavra que nós pregamos aqui, ela não tem brilho nenhum diante dos olhos. São verdades tão densas, difíceis de digerir, de apreender, de guardar. Agora, o Big Brother, você sabe tudo do Big Brother, não sabe? Qual que é o número do Big Brother agora? O número? Quanto? 16. Quem foi para o paredão semana passada? Vocês não querem falar. Ah, vocês sabem. Tá igual o irmão, né? Pastor Fernando, na semana passada, falou assim: pastor, Alexandre, tem algum aviso importante para passar para a igreja? Eu falei: não lembro de nada especial, específico. Aí o irmão ouviu do lado e falou assim: pastor, vem cá. Tem um importante. Hoje tem paredão. Lógico que ele estava brincando, né, irmãos? Brincando. Como que a mentira, ela vai entrando, o engano vai entrando, com a facilidade, as coisas banais vão entrando, as doutrinas banais, mentirosas, perversas, são fáceis de se assimilar. Agora, a verdade de Deus é difícil de você assimilar, e mais difícil é você nelas permanecer. Porque permanecer na verdade é você passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, numa base sólida, num caminho sólido, num caminho árduo, porque a verdade é árdua, porque o mundo em que nós vivemos, ele é feito de mentira. Aí você decidiu viver neste mundo a verdade, você vira um ET, você é um ET, porque todo mundo está sorrindo e andando numa direção, e você fica: meu Deus, para onde esse povo está indo? E esse povo fala assim: esse cara é um louco, ele está à margem, ele não entende o mundo. Verdade, a verdade é uma coisa árdua, vai requerer decisão, determinação, compreensão, perseverança. Por isso ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, vírgula, de novo, vírgula, a julgo de escravidão. De novo quer dizer, outrora vocês foram escravos. Vocês já viveram a escravidão. Aí vem Cristo com a grande obra de redenção e vos liberta. E agora vocês querem retornar. Olha que coisa, igual o povo de Israel, libertos do Egito, queriam voltar para o Egito. Se submeter de novo. Fala a verdade, não é difícil você congregar numa igreja em que o pastor não te persegue, não te cobra, não te exige, não determina a sua vida? É difícil. Alguns acham tão difícil e cria tanto aquela pressão que fala assim: ah não, essa igreja não tem amor.
Por que não? Porque na igreja de onde eu vim, lá não. Lá o pastor estava ali, ó, presente, lógico. Ali firme, segurando a tua rédea. Agora você simplesmente é livre. Você pode ir e vir. A primeira coisa que eu digo para a pessoa que vem congregar aqui conosco é, olha, com a mesma liberdade que você tem de vir, você terá ao sair. Você não será amaldiçoado e nem nos tornaremos inimigos. Gostaria apenas que você me desse a oportunidade de te ajudar antes de você sair, se for o caso. Se você achar que não tem necessidade de ajuda, vá em paz. Deus te abençoe. Aí o outro irmão me mandou um WhatsApp, né? Pastor, comunico-te. Deveria ser lhe, mas ele colocou T. Ou seja, como se ele estivesse me comunicando. Ele me pegasse no colo, eu vou te comunicar. Né? Mas tudo bem. Ele queria me comunicar o quê? Que eu estou me desligando do ministério apostólico, de volta à palavra, tal. Ponto final. Aí eu respondi, que Deus te abençoe. Vá em paz e siga o caminho. Afinal, você conhece a verdade. Né? Amém. Aí o irmão ficou intrigado. Mas ele nem disse para eu não sair. Ele nem falou para eu ficar, não insistiu, não pediu. É lógico que não. Você é livre. Para vir e para ir. Sim ou não, irmãos? Aqui é assim. Pastor, mas você tem que fazer alguma coisa. Já estou fazendo. Estamos aqui na terça, na quarta, na sexta, no domingo, falando a verdade, falando essa palavra. Se essa palavra não te reter neste caminho, ninguém mais poderá fazê-lo por você. Nada mais. Nós estamos dando aqui aquilo que é capaz de governar a sua vida. Eu não vou te governar. Então, quando diz permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, fala então de você agora adquirir essa consciência de quem você é em Cristo por meio do Evangelho. Bem, hoje conseguimos avançar no primeiro versículo do capítulo 5. Confesso que nós ficamos muito tempo aqui, mas nós vamos adiantar na próxima semana, um tanto mais nos versículos seguintes, lembrando sempre que no capítulo 5 o apóstolo Paulo vai tratar de duas considerações que ele julga ser final para fechar o assunto da epístola. O primeiro, ele vai dizer quais são as consequências de um cristão insistir em viver pela lei enquanto deveria viver pelo espírito de vida. E então ele dirá, por fim, como então agora esse cristão que decidiu abandonar a lei, quer viver uma vida cristã autêntica, quais são e como serão os parâmetros de conduta da sua vida interior. Ele vai apresentar esta saída. Amém?